Boa noite a todos. Pode começar, Nelson? Fique à vontade, Diva. Acho que o momento que você achar oportuno. Tá. Já estamos em horário. Tá bom, então. Eu vou... Vamos lá. Ô, Bruno, obrigado. Obrigado. Sim, vou colocar. Estão vendo a minha tela? Perfeito, Diva. Ó, vamos começar, então. Então, dando continuidade ao nosso curso de antimicrobianos, semana passada nós falamos sobre os aminoglicosídeos, hoje nós vamos falar sobre os macrolídeos. Os macrolídeos, por que eles se chamam assim? Porque eles têm um anel macro, a fórmula deles tem um anel muito grande em todos os seus antibióticos. Então, esse anel que vocês estão vendo aqui, nessa área rosa, ele é formado por quatro anéis que se juntam, formando um grande anel de lactona. Por isso ele é chamado macro. E esse anel macrolactona que é o núcleo de ligação dos macrolídeos ao ribossomo da bactéria. Então, vocês lembram que eu falei na aula passada que a gente vai estudar agora várias classes de antibióticos que agem inibindo a síntese das proteínas e que agem no ribossomo da bactéria. Então, eu mostrei para vocês como é o ribossomo da bactéria, que o ribossomo possui duas subunidades, a subunidade 30, a subunidade 50, e que os aminoglicosídeos que a gente estudou na aula passada, eles agem na subunidade 30. Agora nós vamos estudar os macrolídeos, que na verdade, eles não agem exatamente na subunidade 50, mas eles agem na saída do peptídeo crescente. Então, lembram que eu falei para vocês que dos antibióticos que inibem a síntese de proteína, ou que induzem a uma síntese inadequada de proteínas, só os aminoglicosídeos são bactericidas, então todos os outros são bacteriostáticos. E lembrem que eu mostrei para vocês o ribossomo na aula passada, que as subunidades têm vários sítios. Então, a gente tem o sítio A, que é onde se liga o ribossomo de transferência, e nós temos o sítio B, onde é o sítio da peptidiltransferase, que transfere o aminoácido, a cadeia crescente para se unir no aminoácido que está no ribossomo de transferência na subunidade A, e nós temos o sítio de saída, onde vai sair o mRNA, o RNA de transferência, que já cedeu o aminoácido e que então ele está livre. Mas o macrolídeo, ele não age em nenhuma dessas subunidades. Na verdade, aqui a gente vai ter o peptídeo crescendo à medida que for recebendo o aminoácido. E ele vai crescendo e ele vai saindo no sítio do peptídeo crescente, é onde vai saindo a cadeia de polipeptídeo que vai se formando. E é aqui que o macrolídeo vai agir. É como se ele formasse uma rolha, onde está saindo essa cadeia polipeptídica nova.
E aí ela impede, o macrolídeo impede que a cadeia polipeptídica saia do ribossomo e, portanto, ela para de crescer, porque não tem como ela continuar crescendo lá dentro se ela não está conseguindo sair. Então, a ação do macrolídeo é basicamente nessa região, ele se une a esse sítio, a esse túnel de saída do peptídeo crescente, formando um tampão, uma rolha, e aí ele causa a interrupção da síntese de proteína. Na verdade, então, o macrolídeo ele não impede a síntese da proteína, ele impede a saída. Por isso é que ele é chamado de modulador da tradução. A tradução é a síntese de proteína, não é? Então, a tradução ela pode ser chamada também de translação, que é a síntese de proteína, e como o macrolídeo ele age impedindo a síntese, impedindo a saída do peptídeo crescente, ele é chamado modulador da tradução, em vez de ser chamado inibidor da síntese, porque ele inibe a síntese de forma indireta, porque ele está impedindo o peptídeo crescente de sair do seu túnel. Mas ele é um antibiótico que age lá no ribossomo. Então, os macrolídeos, eles são bacteriostáticos por natureza, mas eles podem, em algumas situações, serem bactericidas. Por exemplo, dependendo da concentração do macrolídeo, dependendo da densidade bacteriana no local da infecção, dependendo da fase do crescimento que está aquela bactéria, dependendo do tamanho do inóculo bacteriano naquele sítio da infecção, e também dependendo do tipo de micro-organismo que está ali, o macrolídeo ele pode ser bactericida. Mas, por definição, eles são bacteriostáticos. E os macrolídeos, eles são muito utilizados hoje, vocês conhecem muitos macrolídeos. Um macrolídeo que é extremamente conhecido por todo mundo é a azitromicina. E eles são amplamente utilizados contra bactérias gram-positivas, principalmente, e bactérias atípicas, que são comumente associadas às infecções do trato respiratório, seja trato respiratório superior, seja trato respiratório inferior. Então, basicamente, eles são utilizados para tratar infecções por gram-positivos. A gente vai ver lá na frente que alguns macrolídeos de gerações mais recentes, eles pegam alguns gram-negativos, mas tipicamente eles são usados para tratar infecções por gram-positivos, e bactérias atípicas, eles são excelentes. Repetindo, o que são bactérias atípicas? Bactérias atípicas são aquelas que não têm parede celular, elas são chamadas bactérias incompletas. Elas têm a membrana celular, mas elas não têm parede celular. E como elas não têm parede celular, elas não são chamadas nem de gram-positivas, nem de gram-negativas, porque o gram ele serve para curar a parede celular. Então, essas bactérias em parede celular, elas são chamadas bactérias atípicas ou bactérias incompletas. Os exemplos mais comuns dessas bactérias são o micoplasma, a clamídia, a legionela, que são as mais conhecidas, né? Uma característica interessante dos macrolídeos é que eles não têm propriedades só antimicrobianas, eles têm propriedades anti-inflamatórias e imunomoduladoras também. Então, vocês viram agora na pandemia da Covid que a azitromicina estava sendo muito utilizada nas infecções pulmonares. E aquele uso do macrolídeo não era só para tratar a infecção, ele tinha um efeito anti-inflamatório também. E anti-inflamatório e imunomodulador. Então, o que eles fazem, além das suas propriedades antimicrobianas? Eles diminuem a produção de citocinas pró-inflamatórias, diminui o estresse oxidativo que lesa a célula, e também eles modulam as funções dos linfócitos T helper.
Além disso, os macrolídeos induzem a produção de imunoglobulinas e aceleram o retorno à homeostase imunológica, além de preservar ou melhorar as defesas antimicrobianas. Então, vejam aí que a ação dos macrolídeos é muito maior do que uma simples ação antibacteriana. Então, como eu falei, os macrolídeos são muito bons para tratar as infecções por bactérias atípicas. Eu citei clamídia, micoplasma, legionelas. É uma escolha também para tratar pacientes que têm infecções por gram-positivos e que são alérgicos a penicilinas. Então, os macrolídeos não têm reação cruzada com as penicilinas, são uma outra classe de antibióticos e eles podem ser uma escolha dos pacientes alérgicos. A gente usa muito para tratar doença sexualmente transmissível por clamídia. Então, a azitromicina, que é um macrolídeo, é o antibiótico de escolha para tratar infecção por clamídia. Vocês vão ver lá que a infecção por clamídia, a DST, ela é tratada com 1 grama de azitromicina em dose única, então é um tratamento muito fácil de ser estabelecido. E ela também, os macrolídeos, eles são usados para tratar infecções por micobactérias atípicas, principalmente as micobactérias do complexo Mycobacterium avium. Onde que ocorre geralmente essa infecção? Ocorre geralmente em qualquer órgão de pacientes geralmente imunocomprometidos. Então, são os pacientes que mais recebem tratamento para infecção com Mycobacterium avium, são os pacientes que convivem com HIV. Eles costumam ter infecção não só pulmonar, com Mycobacterium avium, mas também infecções encefálicas. Então, um antibiótico que é muito utilizado, o macrolídeo, para ser associado a outros antibióticos no tratamento Mycobacterium avium. Você sabe que as micobactérias a gente nunca trata com um antibiótico só, então no complexo Mycobacterium avium também a gente não trata com um antibiótico só. Então, geralmente é muito utilizada a claritromicina, que é o macrolídeo, é um dos antibióticos de escolha para tratar essa micobactéria, mas pode usar a azitromicina também. E os macrolídeos, eles podem ser usados para tratar alguns bacilos gram-negativos do grupo das enterobactérias, também algumas cepas de Pseudomonas aeruginosa e algumas cepas de Acinetobacter baumannii. Não, desculpa, não é isso. Algumas enterobactérias, a Pseudomonas aeruginosa e o Acinetobacter baumannii, eles têm a resistência intrínseca aos macrolídeos. Nós podemos usar os macrolídeos para tratar alguns gram-negativos, mas não são esses aí. Os gram-negativos que nós tratamos com macrolídeos são algumas cepas de Haemophilus influenzae, a Bordetella pertussi, que é a causadora da coqueluche, e também a Moraxella catarrhalis, que é uma bactéria que causa, com alguma frequência, infecções do trato respiratório superior e inferior em crianças. Então, nesses gram-negativos, a gente pode usar macrolídeos. As enterobactérias, geralmente, a Pseudomonas aeruginosa e o Acinetobacter baumannii, eles têm resistência intrínseca aos macrolídeos. Vocês lembram que a resistência intrínseca é o quê? Repetindo, a gente já falou várias vezes, é quando a bactéria ela já nasce com a resistência ao antibiótico e ela não precisa de ter contato com o antibiótico para ter a resistência. Então, no caso das enterobactérias, por exemplo, Escherichia coli, Klebsiella
Pneumone, Proteus mirabilis, eles têm uma resistência intrínseca aos macrolídeos porque eles são impermeáveis aos macrolídeos. Lembram que as enterobactérias, além da parede celular, elas têm aquela camada externa de polissacarídeos que dificultam a entrada de alguns antibióticos, que só os antibióticos que conseguem passar pelos canais porinos conseguem penetrar nessas bactérias, e os macrolídeos não conseguem, aquela camada externa é impermeável aos macrolídeos, então eles não agem nessas bactérias. E também, algumas dessas bactérias, além de serem impermeáveis aos macrolídeos, eles são capazes de produzir enzimas chamadas esterases que degradam os macrolídeos. Então, de uma maneira geral, os macrolídeos não são usados para tratar enterobactérias, nem Pseudomonas aeruginosa, nem Acinetobacter baumannii. Lembrem vocês que a Pseudomonas aeruginosa e o Acinetobacter baumannii, eles são comensais do trato intestinal, no entanto, eles não são considerados enterobactérias, porque eles não são da família das enterobactérias, por isso é que eles estão aí classificados fora das enterobactérias, embora sejam bactérias comensais que fazem parte da microbiota do intestino grosso. Então, essas bactérias, além de terem impermeabilidade aos macrolídeos, elas também produzem esterases, que são enzimas que degradam os macrolídeos. A maior parte dos macrolídeos tem maior atividade em pH alcalino, e nenhum macrolídeo tem concentração adequada no líquido. Então, nenhum macrolídeo ele é usado para tratar infecção do sistema nervoso central, exceto numa situação que é uma infecção encefálica por Mycobacterium avium, aí nós podemos usar a claritromicina associada a outros antibióticos nesses pacientes imunodeprimidos que fazem infecção por esse complexo. Como tem maior atividade em pH alcalino, eles não devem ser utilizados junto com as refeições. Então, a maioria dos macrolídeos, de uma maneira geral, não deve ser usado junto com as refeições. Então, os macrolídeos, eles são antibióticos que são produzidos, que foram produzidos inicialmente pelo Streptomyces erythraeus, que é uma bactéria. A teritromicina, que é o macrolídeo já de uma geração mais recente, ele é um macrolídeo sintético, ele não é produzido por essa bactéria mais. A claritromicina e a azitromicina são semissintéticas, elas são derivadas dos macrolídeos iniciais que são produzidos pelos Streptomyces erythraeus. Então, hoje nós temos 3 gerações de macrolídeos. A primeira geração, que é considerada a geração dos macrolídeos naturais, que são a eritromicina e a espiramicina, elas ainda são muito utilizadas no dia de hoje. A gente vai ver que a espiramicina é um macrolídeo muito importante, que é utilizado no tratamento da toxoplasmose. A segunda geração dos macrolídeos, que são a azitromicina e a claritromicina, são muito utilizados hoje em dia, principalmente a azitromicina. E nós temos os cetolídeos, que é a telitromicina, que é a última geração dos macrolídeos. Por que ela é considerada um cetolídeo? Porque ela tem um grupo cetona naquela molécula original. Então, falando da eritromicina, que é da primeira geração dos macrolídeos, a eritromicina é um ácido orgânico, ela não é absorvida no trato
digestório. Então, ela precisa ser associada com ou propionato, ou com estolato, ou com estearato. Então, ou propionato, ou estolato, ou estearato são associados com a eritromicina base para que ela seja absorvida. Aí, quando há essa associação, nós temos os ésteres de eritromicina. Os ésteres de eritromicina não têm atividade microbicida, eles são uma prodroga, mas eles são importantes porque só assim a eritromicina é absorvida. E aí, quando chega aos tecidos, eles são quebrados, esses ésteres, pelas esterases teciduais. E aí ocorre a liberação da eritromicina desses ésteres. E a eritromicina, então, se torna ativa no sangue e nos tecidos. Qual é a importância de saber disso? Primeiro, o estolato de eritromicina, ele não pode ser feito na gestante de forma alguma, então ele é contraindicado. Por quê? Porque o estolato, ele está associado à hepatotoxicidade em gestante, ele causa uma icterícia colestática. E também ele está associado à estenose hipertrófica de piloro em recém-nascido masculino. Então, o estolato ele não pode ser feito na gestante, mas o estearato pode. Então, quando vocês forem prescrever para a gestante, tem que ver qual é que vocês estão prescrevendo. Tem que escrever na receita que é o estearato, para que na farmácia eles não vendam o estolato, porque o estolato está contraindicado. Professora, oi? O propionato pode usar em gestante? Pode, mas o propionato a gente não tem comercialmente no Brasil. Então, a gente tem que escolher entre o estolato e o estearato. O estolato, a gente pode prescrever para qualquer pessoa, então a gente pode escrever eritromicina na receita. Mas para gestante, a gente tem que escrever estearato de eritromicina, tá? Tá. Professora, uma outra dúvida, esses ácidos orgânicos, eles são anti-inflamatórios? Não, não são anti-inflamatórios, não. Eles são a fórmula que foi encontrada para unir com a molécula da eritromicina para que ela fosse absorvida. Então, na verdade, ele é só um veículo, né, para levar a eritromicina até o tecido, tá? Para ela conseguir ser absorvida. Aí, chegando no tecido, a esterase tecidual quebra essa união e libera a eritromicina ativa, tá? Tá certo. Obrigada. É porque tem a pomada propionato de clobetasol, que é um anti-inflamatório. Então, quer dizer que ela também, o propionato tem uma condução para Não, na verdade, esses ésteres, eles são associados a muitos outros compostos, tá? O clobetasol, ele é um corticoide, tá? Ele só serve para auxiliar a absorção da droga real, da droga que tem atividade antimicrobiana, tá bom? Tá joia, obrigada. Então, gente, a eritromicina, ela não pode ser usada na presença de alimentos. Isso tem que ser orientado, porque a presença de alimentos diminui muito a absorção. É um dos poucos antibióticos que a gente tem que orientar, que não pode ser usado durante as refeições, tem que ser fora das refeições. Muito bem, a gente usa a eritromicina em que situações? Na verdade, a gente já usou muito a eritromicina no passado. Hoje usamos ainda? Usamos, mas usamos mais tópica do que oral, porque ela tem uma
uma posologia difícil de usar, porque ela tem que ser usada de 6 em 6 horas, e tem muitos efeitos adversos gastrointestinais também. Então, nós usamos, sim, mas ela deixou de ser usada em virtude do surgimento de novos macrolídeos que são mais confortáveis de usar, que a gente pode usar uma vez ao dia. Mas, de uma maneira geral, ela é usada em que situação? Tratamento de bactérias atípicas, pode ser usada para tratamento de gram-positivos, e aí nós temos uns exemplos, né, daqueles gram-positivos que causam com mais frequência as infecções. Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, que é o Streptococcus pyogenes. Então, o Streptococcus pyogenes, vocês lembram, a gente já falou dele anteriormente, é aquele que causa celulite, que causa erisipela, e a gente pode usar, sim, a eritromicina, principalmente o pessoal da pediatria usa. Ele pode ser usado para tratar Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae, algumas cepas. Quando a gente vai tratar Streptococcus pneumonia com eritromicina, em que situação? Geralmente naquelas situações que a gente tem alergia à penicilina, né? Então a gente tem que avaliar o paciente nos próximos dias para ver se ele está respondendo bem, porque se não estiver respondendo bem, provavelmente é uma cepa de Streptococcus pneumoniae resistente, que nós temos hoje em dia várias cepas de Streptococcus pneumoniae cada vez mais resistente a inúmeros antibióticos. E podemos também tratar aquelas infecções por Staphylococcus aureus sensível à oxacilina, né? São os Staphylococcus aureus meticilinos sensíveis, os resistentes são resistentes à eritromicina também. E também podemos usar para tratar as infecções por Mycobacterium avium. Só que, na verdade, a gente raramente usa, por quê? A eritromicina ela tem que ser feita de 6 em 6 horas. E nós temos a claritromicina, que é muito boa para tratar Mycobacterium avium, que a gente tem uma posologia mais confortável para usar. Ela pode ser usada uma vez ao dia, às vezes 2 vezes ao dia. E a eritromicina é uma situação atípica aqui, em que os macrolídeos podem ser usados para tratar gram-negativo. Uma das situações é a Bordetella pertussis. Quem é a Bordetella pertussis? É o agente etiológico da coqueluche. A coqueluche, você sabe, que é uma doença muito grave, potencialmente fatal. A gente não tem muito hoje coqueluche, porque nós temos a vacina, né? Mas existem casos de coqueluche ainda naquelas crianças que não foram vacinadas por opção familiar, mas são bactérias gram-negativas que respondem muito bem à eritromicina. Então, no caso da coqueluche, pode ser tratada com a eritromicina. Aliás, a Bordetella pertussis, ela é sensível a praticamente todos os macrolídeos. Hoje em dia, devido à dificuldade de uso da eritromicina, porque a eritromicina sistêmica ela é usada 4 vezes ao dia, ela é usada mais de forma tópica. Então, vocês já devem ter visto várias pomadas, várias soluções tópicas feitas à base de eritromicina. Um deles é o Ilozone. Existem várias pomadas para tratar acne à base de eritromicina, porque ela age muito bem sobre o Propionibacterium acnes, que é um agente microbiano associado à acne. E também nós temos a eritromicina oftalmológica, que nos países desenvolvidos, ela substituiu o nitrato de prata para profilaxia da conjuntivite neonatal por Neisseria gonorrhoeae. Se vocês forem para uma sala de parto na Secretaria de Saúde, ainda se usa o nitrato de prata, que é o chamado CREDE, para profilaxia da infecção da conjuntivite neonatal por Neisseria gonorrhoeae. Só que
o nitrato de prata, ele costuma dar uma conjuntivite química. Não tem maiores complicações, mas os países desenvolvidos hoje optaram por usar a eritromicina oftalmológica. Então, hoje, um dos grandes usos da eritromicina é na profilaxia da conjuntivite neonatal por Neisseria gonorreia. Aqui no Brasil também se usa, viu, gente? Mas vocês vão ver usar na profilaxia para conjuntivite neonatal, o uso da eritromicina em hospitais particulares. Nos hospitais do SUS ainda a gente usa o nitrato de prata. Uma outra situação que pode ser usada a eritromicina é para o tratamento da sífilis naqueles pacientes que são alérgicos à penicilina. Vocês lembram lá, quando a gente estudou os beta-lactâmicos, que a sífilis é tratada preferencialmente com a penicilina, né? A sífilis primária e secundária com penicilina benzatina, a sífilis terciária com a penicilina cristalina, que é a melhor droga para tratar sífilis. Mas nos pacientes que têm alergia, nós podemos usar a eritromicina. É um uso difícil, porque, como eu já falei, é de 6 em 6 horas, né? Então, são 4 vezes ao dia, enquanto que a penicilina é uma posologia bem cômoda. Agora, tem que lembrar o seguinte, a eritromicina, ela não ultrapassa a barreira placentária, portanto, ela não pode ser usada para tratar a sífilis na gestante, porque ela não vai tratar a infecção fetal. A infecção fetal ainda é tratamento com penicilina. E também ela não ultrapassa a barreira hematoencefálica. Então, ela não pode ser usada para tratamento de neurosífilis. Neurosífilis é uma situação que a gente tem que internar o paciente. A primeira droga é a penicilina cristalina. Se o paciente tiver alergia à penicilina cristalina, a gente tem outras drogas menos eficazes, por exemplo, a ceftriaxone e uma quinolona ciprofloxacina, né? Mas lembrem-se que sempre que a gente tratar sífilis com uma droga não penicilina, nós não temos a certeza que aquela sífilis está sendo 100% tratada, tá? Uma outra situação que nós podemos usar a eritromicina é na profilaxia de febre reumática. Vocês lembram que a profilaxia de febre reumática, naqueles pacientes que tiveram febre reumática, geralmente é a penicilina benzatina, benzetacil, de 21 e 21 dias intramuscular, né? Se formos usar a eritromicina, olha como o uso é difícil. É de 250 a 500 miligramas via oral, de 6 em 6 horas, todo dia, até chegar naquela idade que não tem mais risco de febre reumática. Então, não é uma escolha tão boa assim. O ideal mesmo é usar a penicilina. Mas só para vocês saberem que ela pode, sim, substituir a penicilina para fazer a profilaxia de febre reumática. O bom é que hoje a gente quase não tem mais febre reumática, né? Ela praticamente desapareceu, é muito rara hoje em dia. Nos outros países existe a eritromicina de uso parenteral. Aqui no Brasil nós não temos. E lembrar que a eritromicina oral para fazer profilaxia de febre reumática não é tão bom assim, porque é muito prolongada e ela causa muitos efeitos adversos gastrointestinais. Então, é um antibiótico muito associado à dor epigástrica, a diarreia, náuseas e vômitos. Às vezes o paciente tem intolerância de tanto efeito adverso que a eritromicina pode causar. E como é a eliminação da eritromicina? A maior parte é eliminada no fígado, através de metabólitos inativos, então ela é metabolizada a metabólitos inativos e a eliminação é biliar. Cerca de 2 a 5%
da droga são eliminados, inalterados na urina, então é uma porcentagem muito irrisória, não tem muita importância. A eliminação é realmente biliar, mas metabólitos inativos. E uma pequena quantidade também é eliminada na bile sem metabolismo, mas é uma quantidade irrisória. E a eritromicina ela não é removida na diálise peritoneal nem hemodiálise, então não precisa complementar a droga depois de fazer diálise. Bom, passando para a espiramicina, o nome comercial dela é rovamicina, é um macrolídeo, que vocês vão ver que a grande utilização da espiramicina é no tratamento da toxoplasmose, porque ela tem uma atividade muito boa contra o Toxoplasma gondii. Tá? Então, nós usamos a espiramicina muito na gestação, porque ela diminui a transmissão vertical, ou seja, ela diminui a transmissão do Toxoplasma gondii da gestante para o feto, diminui em 60% dos casos. E ela não é tóxica na gestante, então ela pode ser usada na gestante para prevenir a transmissão materno-fetal. Mas prestem atenção, a espiramicina, ela não atravessa a placenta. Então, ela não serve para tratar o feto que já foi infectado. Então, se nós tivermos uma suspeita de que a infecção já passou para o feto, como é que a gente vai saber disso? Ou nós fazemos os exames de imagens e vemos que o feto já tem calcificações intracerebrais, ele já está infectado, ou então a gente faz uma amniocentese e detectamos o PCR do Toxoplasma gondii no líquido amniótico, então a gente sabe que esse toxoplasma já passou para o feto. Então não adianta mais usar a espiramicina. Nesse caso, a gente tem que usar a pirimetamina. Só que a pirimetamina ela é teratogênica. E por isso a gente escolhe a espiramicina para prevenção da transmissão. Mas, se a transmissão já ocorreu, a gente vai ter que lançar mão de uma droga que a gente sabe ser teratogênica, porque a infecção fetal é muito grave, né? Então, quando nós vamos usar a espiramicina para evitar, na verdade, ela não evita, ela diminui em 60%, que é grande, mas não é tão grande assim, né? A taxa de diminuição de transmissão. Quando nós vamos usar na mãe, a gente vai fazer 500 miligramas, 2 comprimidos de 8 em 8 horas, ou seja, 1 grama de 8 em 8 horas até o parto, tá? Tem que tratar a infecção da gestante, aquela infecção que a gente sabe que a gestante adquiriu na gestação, até o parto, e aí depois do parto, o feto vai ser investigado para ver se ele tem infecção ou não, e ele vai ser tratado até 1 ano. Passando para os macrolídeos de segunda geração, nós temos os que mais são usados hoje, que todos vocês conhecem, que é a azitromicina e a claritromicina. Então, são excelentes antibióticos, têm uma excelente biodisponibilidade oral. O que é isso? Aquela quantidade que é administrada, ela é quase toda absorvida, e uma grande porcentagem dela atinge o plasma. Então, isso é a biodisponibilidade oral. Elas atingem níveis muito elevados no tecido pulmonar, então elas servem para tratamento de infecções pulmonares e tem uma vida plasmática muito alta, de forma que a meia-vida plasmática delas é muito longa, então elas podem ser administradas por via oral 1 ou 2 vezes ao dia. Você sabe que a azitromicina a gente usa 1 vez ao dia, né? E elas têm uma maior penetração no tecido, porque elas são mais lipofílicas.
Isso em relação aos macrolídeos de primeira geração, a eritromicina e a espiramicina. Então, como elas têm uma penetração tecidual alta, elas são eficazes para o tratamento de patógenos intracelulares. Qual é o patógeno intracelular de interesse presente no tecido pulmonar? O Haemophilus influenzae. Lembram vocês que o Haemophilus influenzae é uma bactéria gram-negativa. Então, mais uma bactéria gram-negativa em que nós podemos usar macrolídeos. A gente já falou da primeira lá na frente, que é a Bordetella pertussis, que causa a coqueluche, agora nós estamos falando do Haemophilus influenzae. Então, geralmente, os macrolídeos não são usados para tratar infecções por bactérias gram-negativas, mas eles são ótimos antibióticos para tratar infecções por Haemophilus influenzae, que é uma bactéria intracelular, tanto pela sensibilidade quanto pelo fato dela penetrar na célula. Então, falando primeiramente da azitromicina, a gente tem a azitromicina com vários nomes no mercado, né? Os mais conhecidos são esses, Zitromax e o ASI. O ASI é interessante que ele tem um comprimido de 1 grama, que nós podemos usar para tratar em dose única a infecção por clamídia, né? Então, em relação a eritromicina, que é um macrolídeo de primeira geração, a azitromicina diminuiu a sua potência sobre os gram-positivos, mas aumentou a potência, a atividade contra os gram-negativos. Então, em relação à eritromicina, ela tem menor potência sobre os gram-positivos e maior atividade sobre os gram-negativos, né? Basicamente, a eritromicina não tem atividade contra gram-negativo quase nenhuma, a não ser a Bordetella pertussis. Como a eritromicina e como todos os macrolídeos, ela age muito bem sobre as bactérias atípicas, são extremamente úteis no tratamento de infecção por Haemophilus influenzae, porque o Haemophilus influenzae é muito sensível aos macrolídeos de segunda geração, e eles penetram na célula. O Haemophilus influenzae é uma bactéria intracelular, tem uma atividade relativamente boa contra a Moraxella catarrhalis. Moraxella catarrhalis, o que é essa bactéria? É também uma bactéria gram-negativa. Ela é um comensal, ela faz parte do microbioma do trato respiratório superior, principalmente de crianças. Mas ela é uma bactéria que está também cada vez mais associada à pneumonia e broncoespasmo e infecções de seios da face em criança. Então, a Moraxella catarrhalis, que antigamente era considerado só um comensal, era considerada só um componente do microbioma normal da criança, hoje ela é uma bactéria que está muito relacionada a casos de infecção em crianças e principalmente complicando infecções virais na criança, pelo vírus sincicial respiratório. Então, aquelas crianças que têm infecção pelo vírus sincicial respiratório, que continuam tendo broncoespasmo, há uma grande chance desses pacientes estarem co-infectados pela Moraxella catarrhalis. E a azitromicina, assim como a claritromicina, são uma boa escolha para tratar essas infecções por Moraxella catarrhalis. E o Streptococcus pneumoniae, a gente já sabe já de outras aulas que cada vez mais ele tem adquirido resistência a muitos antibióticos, e isso não é diferente com relação à azitromicina ou todos os macrolídeos. Então, nós podemos, sim, começar empiricamente o tratamento de uma pneumonia que se suspeita ser causada pelo Streptococcus pneumoniae, com azitromicina e claritromicina, podemos, mas esses pacientes eles têm que ser acompanhados, porque se eles estiverem piorando, nós devemos suspeitar que a infecção esteja sendo causada pelo Streptococcus pneumoniae resistente. A azitromicina, isso vocês não podem esquecer,
porque ela é um antibiótico muito usado para tratar infecções sexualmente transmissíveis, tanto por clamídia trachomatis, quanto por outros agentes também, por exemplo, o ureaplasma urealítico, que são causas de uretrite cervicite não gonocócicas. É um tratamento super fácil de fazer, porque é uma dose única diária de 1 grama, 2 comprimidos de Zitromax, um ASE de 1 grama já trata. Então, todas as vezes que a gente tiver ou um paciente com sífilis, ou um paciente com uma uretrite ou cervicite gonocócica, sempre nós tratamos também a clamídia, e é 1 grama diário, dose única de azitromicina. Também podemos usar da mesma forma, dose única de 1 grama, a síndrome da úlcera genital, o cancro mole ou cancroide, causado pelo hemófilos do Cray. Lembrar também que o tracoma, que é uma infecção ocular causada pela clamídia trachomatis, nós podemos também usar a azitromicina, 1 grama dose única, via oral. E lembrar que, ao contrário lá do estolato de eritromicina, que a gente não pode usar nas grávidas nem em crianças pequenas, a azitromicina ela pode ser usada em gestantes e pode ser usada em crianças pequenas também. Ainda falando da azitromicina, a American Heart Association indica o tratamento, a profilaxia, na verdade, não o tratamento de endocardite bacteriana naqueles pacientes que precisam fazer profilaxia e são alérgicos à penicilina. Então, é uma das drogas usadas na profilaxia de endocardite bacteriana. Uma outra delas, que se usa muito para a profilaxia de endocardite, é a amoxicilina. Só que a amoxicilina não pode ser usada em pacientes alérgicos à penicilina, porque a amoxicilina é um beta-lactâmico, né? Então, nesse caso, pode-se usar a azitromicina. A azitromicina pode ser usada, então, nas infecções vias aéreas, por Streptococcus de qualquer espécie, geralmente pneumone, estafilococcus sensíveis à meticilina, hemófilos influenza é uma ótima escolha, Moraxella catarrhalis, a gente já falou. Antigamente, quando a azitromicina surgiu, a gente tratava as infecções respiratórias 3 dias, né? Sinusite, pneumonia, isso não existe mais. Hoje, a gente não pode mais tratar as infecções respiratórias com 3 dias de azitromicina, embora ela tenha um efeito prolongado depois da última dose. Geralmente, o efeito dela permanece uns 5 dias depois da última dose. Mas hoje não se usa mais para tratar nem pneumonia, nem infecção sinusoidal por 3 dias. Está, sim, autorizado usar a azitromicina 3 dias nas amidalites, mas não nas pneumonias. E há uma única situação que você pode usar a azitromicina de forma prolongada e deve, que é nas micobactérias, na toxoplasmose cerebral, que associada a outras drogas, né? Porque tanto na toxoplasmose cerebral quanto em micobactérias, o tratamento tem que ser sempre associado. Então, a gente sabe que, no caso da eritromicina, o alimento prejudica a absorção, no caso da azitromicina também o alimento prejudica a absorção, não deve ser usado durante as refeições, a dose única diária geralmente é de 500 miligramas por 5 dias, atinge níveis teciduais prolongados, por isso a gente não usa 10 dias nem 15 dias, a não ser na toxoplasmose cerebral e tratamento de Mycobacterium avium. E lembrar, gente, que a azitromicina e a claritromicina também, eles podem prolongar o intervalo QT do eletrocardiograma. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando associa com outras drogas que também prolongam o QT.
no caso que está mais falado atualmente, é a cloroquina. A cloroquina prolonga o QT e a associação com a azitromicina é uma associação perigosa, porque a azitromicina também prolonga o QT e pode dar arritmia. Então, tem que tomar cuidado quando vai associar a azitromicina com a outra medicação. Em relação à azitromicina ainda, para terminar, a azitromicina, ela é pouco metabolizada por via hepática e a maior parte é eliminada inalterada. Qual a importância disso, gente? Como ela não é metabolizada pelo complexo P450 do citocromo, ela não altera a dose sérica das outras medicações, então ela não tem muita interação com outras drogas. Então ela é uma droga muito interessante para ser usada naqueles pacientes que fazem uso de múltiplas drogas, por exemplo, os pacientes idosos. A principal via de eliminação dela é a excreção biliar inalterada, sem metabolismo. E uma pequena parte é eliminada na urina. Então, ela não serve para tratar a infecção urinária. Em relação à claritromicina, que a gente tem o nome comercial de claricídio, hoje a gente acha mais com o nome de claritromicina mesmo, como todos os macrolídeos, ela é uma excelente droga para tratar as bactérias atípicas, citando de novo micoplasma, pneumônia, clamídia, legionela, ureaplasma, urealítico. Tem uma atividade muito boa contra alguns gram-negativos, que eu já falei, a Moraxella catarrhalis e a Bordetella pertussis, que é o agente etiológico da coqueluche. De todos os macrolídeos, é o mais efetivo contra os Streptococcus pneumoniae. Então, quando a gente for escolher um macrolídeo para tratar uma pneumonia, nós devemos escolher a claritromicina e lembrar que os Streptococcus e os Estafilococcus, que são resistentes à eritromicina, também são resistentes à claritromicina. Então, a claritromicina, ela manteve aquela resistência às bactérias que a eritromicina lá da primeira geração já era resistente. A claritromicina, ela, repetindo, é uma droga usada no tratamento da micobacteriose atípica por Mycobacterium avium, principalmente nos pacientes que têm síndrome de imunodeficiência adquirida pelo HIV. Ela também é usada em associação com outras drogas para tratamento de úlceras gástricas e duodenais, quando estão associados a Helicobacter pylori, porque se associam várias drogas para tratar a Helicobacter pylori para evitar resistência. Então, ela está associada também, geralmente a outra droga é a amoxicilina, né? Ela tem uma meia-vida mais prolongada. A claritromicina, ela é feita de 12 em 12 horas, dependendo da situação, ela é usada 250 ou 500 miligramas e oral de 12 em 12 horas. Geralmente, ela é usada na dose de 500 miligramas de 12 em 12 horas. Então, ela é muito boa, uma droga excelente para tratar infecções respiratórias altas, para tratar sinusite, para tratar infecções respiratórias baixas, como pneumonia. E existe a claritromicina de apresentação de dose única diária, que é a claritromicina UD, que ela vem num comprimido de 1.000 miligramas, ela pode ser feita uma vez ao dia. A de 500 não pode ser feita uma vez ao dia. E os efeitos adversos dela são parecidos com os efeitos adversos de todos os outros macrolídeos, que são geralmente gastrointestinais. Diarreia, vômito, dor abdominal, e elas podem dar alteração do paladar também, a claritromicina, não as outras. A claritromicina, ela tem metabolismo hepático. Lembra que eu falei que a azitromicina, ela não tem metabolismo hepático, ela é eliminada e inalterada. A claritromicina, não. Ela é metabolizada no fígado pelo complexo do citocromo P450. Qual a importância disso? A maioria das drogas é metabolizada no fígado pelo
450. Então, ela interage com outras drogas e aumenta nível sérico de anticoagulante, da aminofilina, de muitas outras medicações, anticonvulsivantes. Então, cuidado com a associação da claritromicina com outros medicamentos, principalmente aqueles que prolongam o QT. Na disfunção renal, não precisa ajustar a droga, porque o metabolismo e a eliminação dela, o metabolismo é hepático, a excreção por via renal já metabolizado. Só se faz ajuste na disfunção renal se tiver disfunção hepática também. E só em caso de uma disfunção renal acentuada, né? E a teritromicina? A teritromicina é o macrolídeo de terceira geração. Ele é, na verdade, um cetolídeo, porque a fórmula dela é diferente, porque tem um grupo cetona na molécula. O nome comercial é Ketec. E quando ela surgiu, era uma droga excelente, que era muito usada, ela é muito eficaz contra gram-positivos. Ela age sobre Streptococcus pneumoniae resistente aos outros macrolídeos, então ela era excelente para tratar pneumonia por Streptococcus pneumoniae, o pneumococo resistente. Estou falando ela era porque vocês vão saber daqui a pouco porque não é mais. Também é eficaz contra a Moraxella catarrhalis e Haemophilus influenzae, que são gram-negativos, e como todos os outros macrolídeos, excelente para tratar as bactérias atípicas. Lembrando, repetindo sempre, a clamidofila, que é o nome atual da clamídia, a Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumofila. Só que aconteceu o seguinte, ela também era uma droga muito boa porque ela era um fraco indutor de resistência. Os macrolídeos, de uma maneira geral, eles são fortes indutores de resistência. A teritromicina, não. Por causa daquele grupo cetona que foi adicionado à molécula, ela passou a induzir pouco resistência. Então, era uma grande vantagem da teritromicina sobre os outros macrolídeos. E também ela é um baixo indutor de resistência por bomba de efluxo. O que é a bomba de efluxo? Aquela bomba que joga o antibiótico para fora da célula. Então, ela também induzia pouco bomba de efluxo. Ela é um pobre indutor de metilase, que são enzimas que degradam o antibiótico. E ela, em relação à eritromicina, ela tem uma afinidade 10 vezes maior ao sítio de ligação. Então, assim, aparentemente, a teritromicina, que é o Ketec, é uma droga assim, sensacional, né? Ela melhorou muito a atividade contra gram-positivos, pegando Streptococcus pneumoniae resistente, ela manteve ação sobre as bactérias atípicas e uma pouca resistência bacteriana a essa droga por todos os mecanismos, além de uma afinidade muito grande pelo sítio de ligação. Só que o que acontece? Ela, com o tempo, após ser lançada no mercado, descobriu-se que a teritromicina ela pode causar uma hepatotoxicidade grave e irreversível, levando à insuficiência hepática com necessidade de transplante. Isso é raro, mas acabou levando uma diminuição do uso da teritromicina. Hoje há um receio muito grande em usá-la. Como existem outros antibióticos que têm o mesmo efeito, pelo medo dessa hepatotoxicidade irreversível, que é chamado efeito Ketec, Ketec é o nome comercial da teritromicina, ela praticamente não é usada mais. Os macrolídeos, então, de primeira, que é a eritromicina e a espiramicina, e os de segunda geração, que são a azitromicina e a claritromicina, elas são muito seguras e bem toleradas, então elas são muito mais usadas hoje do que a teritromicina. Então,
Na verdade, todos os macrolídeos podem levar à hepatotoxicidade, embora seja muito rara a hepatotoxicidade e a mais grave é a coatelitromicina. Então, de uma maneira geral, quando nós estamos usando os macrolídeos, nós podemos ter uma elevação baixa e assintomática de transaminase. Então, os pacientes podem ter uma elevação um pouquinho elevada de TGO e TGP, geralmente essa elevação assintomática ela é autolimitada, transitória, não precisa nem mudar a dose do antibiótico, porque já é esperado que pacientes que fazem uso de macrolídeos tenham aumento de transaminase. Nós podemos também ter uma hepatite colestática. Nesse caso, a hepatite colestática ela não começa imediatamente, ela começa 1 a 3 semanas após o início do tratamento, e ela cursa com fadiga, com febre, com urina escura, icterícia, dor no quadrante superior direito. Vocês vejam que é uma hepatite colestática que cursa com febres não relacionada à infecção. E ela também é autolimitada, e ela pode manter as transaminases elevadas por até 6 meses. Mas não precisa preocupar com essa hepatite colestática, porque geralmente ela vai ceder espontaneamente, embora possa manter as transaminases prolongadas por muito tempo. E nós temos um caso mais grave, que é a lesão hepatocelular aguda, que é a hepatite aguda, e ela começa de forma mais precoce, com uma icterícia importante, então ela já não é mais assintomática. Então, pacientes que estão fazendo uso de macrolídeos e que começam a ter icterícia alguns dias após o início da terapia, é obrigatório suspender, porque a lesão hepatocelular, ela pode levar a insuficiência hepática aguda, e que pode levar ou ao óbito ou à necessidade de transplante hepático emergencial. Então, isso é raro e acontece mais com a telitromicina, que é o que a gente chama de efeito QTEC. Mas nós podemos ter também essa lesão hepatocelular aguda com a claritromicina, principalmente no paciente com síndrome de imunodeficiência adquirida pelo HIV, que faz uso de múltiplas medicações. Então, lembram que a claritromicina, como ela é metabolizada pelo P450 e as outras drogas também, ela pode levar a lesão hepatocelular aguda também, tem que ser monitorada. Como é a resistência aos macrolídeos? A resistência aos macrolídeos geralmente ou é por mutação cromossômica da bactéria, ou a bactéria recebe um plasmídio com a informação genética para resistência. Então, o que acontece quando a bactéria recebe essa mutação cromossômica ou recebe através de um plasmídio de outra bactéria? Pode levar à modificação do ribossomo e diminuir a afinidade do macrolídeo pelo antibiótico. Pode levar à produção de enzimas que impedem a ligação do antibiótico ao sítio de ligação, e isso a gente chama de proteção ribossômica. O que acontece? A bactéria recebe uma mutação e aí ela muda o sítio de ligação, protegendo o ribossomo. Então, o antibiótico não consegue se ligar naquele sítio de ação dele, e esse, então, é um mecanismo de resistência. Bomba de efluxo, todas as bactérias podem adquirir resistência através de bombas de efluxo, a gente já falou delas, é aquela que joga o antibiótico para fora. A bomba de efluxo ocorre mais nos estafilococos, nos streptococos do grupo A e no Streptococcus pneumoniae. E em relação aos macrolídeos, então, era isso. Então, vamos estudar rapidinho um patógeno que a gente poderia usar um macrolídeo para tratar uma infecção causada por ele. Então, eu escolhi o Mycoplasma pneumoniae, que é uma bactéria que raramente causa uma infecção nos pacientes imunocompetentes, mas pode causar uma infecção que às vezes causa confusão com outras doenças, principalmente as virais. Então, Mycoplasma pneumoniae
é uma bactéria atípica, nós já conversamos sobre isso. Por que ela é atípica? Porque ela não tem parede celular, então ela é considerada uma bactéria incompleta. O Mycoplasma pneumoniae, ele aparece mais ou menos assim ao microscópio, ele é polimórfico, ele pode adquirir várias formas, em formas de bastões, em formas arredondadas, em formas curtinhas arredondadas, em formas arredondadas e compridinhas, em formas de letras. Então, quando um microbacteriologista no laboratório vê essa lâmina assim, ele já praticamente sabe que é um Mycoplasma pneumoniae. Vocês veem que é uma bactéria branca, é uma bactéria que não adianta fazer o gram, que ela não vai aparecer no gram, nem como gram positivo, nem gram negativo, porque não tem parede celular. Então, ela não tem parede celular e ela é uma bactéria extracelular. É importante vocês saberem isso, porque existe uma outra bactéria que é atípica, que é a clamídia. A clamídia, ela é uma bactéria intracelular, tá? Então, elas são muito parecidas do ponto de vista de comportamento e de morfologia, mas em termos de comportamento de infecção, elas são muito parecidas. O Mycoplasma pneumoniae é uma bactéria extracelular, a clamídia é uma bactéria intracelular. A clamídia sendo intracelular, eu preciso de um antibiótico que entre na célula para tratar uma infecção por clamídia. Mycoplasma pneumoniae, como é que ele faz? Ele não entra na célula. Ele tem uma proteína de aderência que se chama adesina, que é chamada adesina P1. Então, essa adesina P1, que ela está aqui, ó, é essa estrutura aqui que serve para o micoplasma ficar aderido à célula, ao epitélio celular. Então, através dessa ligação, ela começa a causar lesão ali e causa a infecção. Ela lesa o epitélio da célula. Então, Mycoplasma pneumoniae geralmente causa o quê? Causa geralmente inflamação aguda, ou seja, uma infecção com inflamação aguda do trato respiratório, tanto superior quanto inferior. E a infecção do trato respiratório inferior é muito mais rara do que a superior. É mais comum a micoplasma causar uma traqueobronquite do que uma pneumonia. Então, geralmente são aqueles pacientes que vêm com tosse, às vezes tosse seca, são aqueles pacientes que você encontra broncoespasmo em pacientes que não têm asma, tem sempre que suspeitar de micoplasma. E naquelas pneumonias, que são pneumonias geralmente intersticiais, que você entra com um antibiótico para tratar bactérias típicas, e o paciente não está respondendo, continua tendo broncoespasmo, tem que suspeitar que aquilo seja um Mycoplasma pneumoniae e tratar com um antibiótico que seja bom para tratar Mycoplasma pneumoniae ou qualquer bactéria atípica, que uma das melhores escolhas são os macrolídeos, né? Principalmente a claritromicina. E Mycoplasma pneumoniae é uma bactéria que também está associada a síndromes extrapulmonares. Então, pode causar lesão renal, pode causar artrite, acredita-se que por deposição de imunocomplexos. Então, às vezes, nós temos um paciente com pneumonia, com elevação de creatinina, com dor articular, e processo inflamatório articular, e a gente tem que pensar que isso pode ser um Mycoplasma pneumoniae, porque ele está muito associado a infecções extrapulmonares junto com as pulmonares. E o que a gente tem que saber de importante em relação hoje ao Mycoplasma pneumoniae? As manifestações clínicas da pneumonia por micoplasma podem ser idênticas às manifestações clínicas da pneumonia por Covid-19. Então, quando a gente encontrar um paciente com esse quadro clínico e não tem PCR positivo para a Covid, nós obrigatoriamente temos que tratar como Mycoplasma pneumoniae. Então, é uma
Infecção que pode vir com febre, com tosse seca, Mycoplasma pneumoniae geralmente não cursa com secreção, como as outras pneumonias bacterianas por bactérias típicas. É uma infecção que vem muito associada com fadiga, com dor generalizada, parecendo infecção viral, geralmente são as infecções virais que dão dor generalizada. As pneumonias por bactérias típicas não costumam dar dor generalizada, costumam dar dor tipo pleurítica, torácica, né? Mycoplasma pneumonia também pode dar dor torácica, dor tipo pleurítica, inspiração, mas costuma vir com dor generalizada também. E como na pneumonia por Covid-19, nós podemos ter infiltrado intersticial, que é mais comum no Mycoplasma pneumoniae, mas ele pode cursar com uma consolidação, aquela imagem, consolidação no raio-x, em vidro fosco, igualzinho Covid-19. Tanto nos campos pulmonares inferiores quanto médios. Então, tanto o quadro clínico quanto o quadro radiológico causado pelo Mycoplasma pneumoniae pode ser idêntico às manifestações clínicas do Covid-19. Por isso, o diagnóstico diferencial é importante fazer, porque o tratamento é completamente diferente, né? Então, era isso em relação aos macrolídeos, é uma aula pequenininha. Se vocês tiverem alguma pergunta. Mas macrolídeo é interessante, é pequeno e é gostoso de estudar. Lembrar que os macrolídeos têm ação não só antimicrobiana, mas uma ação anti-inflamatória importante. Professora? Oi? Eu tenho uma pergunta. Não é sobre a aula, é sobre cefalosporinas. Eu queria saber se cefalosporina de terceira geração, ceftriaxona, pega pneumococo. Pega a maioria dos pneumococos, tá? Então, a ceftriaxona, ela é excelente para tratar pneumonia. Pode ser usada de forma empírica no tratamento de pneumonia. Na verdade, a ceftriaxona é uma excelente droga para tratar muitas infecções, né? Pneumonia, associação para tratar endocardite, ela penetra bem o sistema nervoso central, então serve para tratar infecção meníngea. Mas o paciente que você vai usar a ceftriaxona para tratar o pneumococo é aquele paciente com pneumonia que precisa internar, né? Então, sim, é uma boa escolha, sim, para tratar. E é um tratamento cômodo, porque a ceftriaxona você pode usar tanto de 12 em 12 horas, como você pode usar 1 grama de 12 em 12, ou pode usar 2 gramas uma vez ao dia. Logicamente, todo antibiótico, quando a gente vai tratar, principalmente o paciente que interna, quando ele interna, a gente pressupõe que é uma infecção mais grave, relativamente mais grave. Então, esses pacientes, todos que a gente interna e vai fazer antibiótico, eles precisam de cultura. Então, embora ela seja uma excelente droga para pneumococo, logicamente, é interessante ver o resultado da cultura, porque o pneumococo é uma bactéria considerada bactéria problema hoje. Cada vez mais nós percebemos cepas resistentes a muitos antibióticos. Então, assim, é uma excelente droga para tratar Streptococcus pneumoniae? A resposta é sim, tá? Mas é bom ver o antibiograma depois. Porque na prova, na questão 9, no item 4, eu acho, diz que está errado, que não é uma ótima droga para tratar pneumococo. Depende do contexto, eu vou olhar lá qual é a questão. Questão 9, item 4. Tá, eu vou dar uma olhada lá para ver que contexto está a resposta, tá? Aí eu falo para Tá bom. Quem tá falando, Laiane, né? Isso. Tá bom. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite.
Mais alguém? Boa noite, então, para todos. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor.